Quero cumprimentar você que tem acompanhado esses vídeos que temos feito, desde o primeiro sobre a Bíblia de um modo geral, depois a maneira conforme eu entendo, na minha opinião, que seja correta de ser feita a leitura da Bíblia, depois as interpretações da Bíblia, a interpretação da Bíblia, e depois ler, meditar, querer e praticar. Agora nós queremos falar sobre a fé. Agora nós vamos entrar mesmo na Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia e vamos começar a falar diretamente sobre os temas. Mas em primeiro lugar, inicialmente, eu quero trazer aqui a definição que um dicionário da língua portuguesa, e é importante que quando nós vamos ler a Bíblia, eu falei lá atrás, que nós tenhamos em mãos um dicionário para nós entendermos melhor o significado das palavras da nossa língua. É importante isso, é importante isso. E aqui ele diz assim, a definição de fé. Vamos ler algumas aqui, ele enumera várias. Primeiro, crença absoluta na existência ou veracidade de um fato. Convicção íntima. Outro, confiança absoluta, abre parênteses, em algo ou em alguém, fecha parênteses. Uma definição em religião, adesão aos dogmas de uma doutrina religiosa considerada revelada. Pode ser também qualquer crença religiosa, uma religião ou uma comprovação de um fato. Mas essa aqui é a definição secular de fé. A definição bíblica de fé está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, quando ali nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, é eu estar bem fundamentado naquilo que eu espero, eu ter certeza daquilo que eu espero, e eu estar bem seguro, né? A palavra firme diz, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Né? Então nós vamos, sem ver, nós vamos crer que é assim, que as coisas aconteceram. Na carta aos Hebreus também, nós vamos ler que está escrito que pela fé nós cremos que tudo isso que foi feito, esse planeta Terra, com essa complexidade de vegetação, dos animais terrestres, das aves dos céus, dos mares, os oceanos, os animais que lá habitam, enfim, tudo isso nós cremos que pela fé, que foi Deus que fez de algo que antes não existia. Isso é pela fé. Corroborando com isso, Paulo, quando escreve, ou concordando com isso, somando-se a isso, Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ele diz que não é para nós atentarmos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, elas são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Então nós temos que ter uma preocupação com isso, de viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé e da fé. E ainda lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, no versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Esse lhe quer dizer agradar a Deus. O lhe, esse pronome refere-se a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra galardoador não é muito comum entre nós, ela é mais usada em português de Portugal, mas galardoador quer dizer premiador, ele é recompensador daqueles que o buscam. Então nós precisamos da fé para nós agradarmos a Deus. Se nós não agradarmos a Deus, nós não vamos
obter os privilégios daquele que faz um compromisso com Deus. Quando nós fazemos um compromisso com Deus, nós temos que o agradar, fazer aquilo que Ele nos manda, fazer a sua vontade, né? Rapidinho, Hebreus 10:36 diz: necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mas lá na frente, nós vamos estar falando em paciência, em vontade de Deus e falando na promessa. E aqui temos que deixar já, neste momento, o que o Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo de número 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. No 9 ele diz, não é por obras, para que ninguém se glorie. Olha, isso aí tem que se ler, por isso que nós falamos nas interpretações lá da Bíblia. E esse dom de Deus, quer dizer, a graça é um dom de Deus, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Nós vamos falar separadamente sobre a graça. E Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça, ela é capaz de dar condições de todos os homens serem salvos. Basta que eles queiram ser salvos. Mas eu falava que nós temos que viver pela fé e da fé. Isso aparece, primeiramente, lá no livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores lá do Velho Testamento. O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, diz que o meu justo, pela sua fé viverá. Paulo escreveu no Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele diz que o justo viverá pela fé ou viverá da fé. Ele escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, ele diz que o justo da sua fé viverá ou viverá da fé. E em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz que o justo viverá da fé. Nós vivemos da fé e pela fé. Por isso também fazendo parte deste bloco da importância da fé na nossa vida. Judas, o meio-irmão de Jesus, que escreve o penúltimo livro da Bíblia, né, que está lá no Novo Testamento, antes de Apocalipse, tem um capítulo único. Lá no versículo 3, ele termina dizendo: exorto-vos, ou encorajo-vos, ou incentivo-vos, ou trago aqui um reforço para vocês batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Precisamos batalhar por essa fé. Ainda falando de fé, às vezes é comum a pessoa, na sua oração, ela pedir: oh meu Deus, aumenta a minha fé, eu preciso de mais fé. Tá certo que às vezes você vai ler na Bíblia e você vai ler lá homens de pouca fé, homens de pequena fé, né? Mas nós vamos tomar aqui 2 versículos que vão falar sobre tamanho de fé, né? O primeiro deles está em Mateus 17, capítulo 17, versículo 20, quando ali Jesus diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e vai para acolá, e ele lhe obedecerá. Também vemos Jesus falando em Lucas 17, 6, referindo-se à fé, e ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda é pequenininho, é uma das menores sementes que existem. E ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira:
desarraiga-te daqui, sai do chão e lança-te no mar, e ela se lançará. Então, meus irmãos, nós precisamos ter fé, e precisamos ter uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé forte, uma fé que nos dê condições de nós podermos viver aqui, enquanto aguardamos a volta de Jesus, uma vida com firmeza, confiando na definição bíblica, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá bom? Estaremos dando continuidade no segundo vídeo a respeito da fé.